Maravilha, né, irmãos? Eu vou abençoado. Deus abençoe esse ministério, tá? Muito, muito, muito. Vocês continuem sendo canais de bênção, né? Para o povo de Deus. Deus ainda vai honrar muito todos vocês, né? Grupo muito bons, muito excelentes. E Deus continua abençoando cada vez mais. Queria agradecer o Odilon, que foi o contato aí que fizemos, né? Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa, né? Glória a Deus. Amém. Vou pedir que você abra a sua Bíblia. Você já vai ministrar a palavra em Lucas 5, de 1 a 11. Lucas 5. Glória a Jesus. Nossa. Deus maravilhoso. O título da mensagem de hoje é a visão de um líder. Já preguei aqui sobre a visão da fé, preguei aqui sobre a visão de um profeta, e hoje a gente vai falar sobre a visão de um líder, e você vai entender por que eu vou estar falando sobre isso, amém? Lucas 5, 1 a 11, diz assim, um texto conhecido: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai Santo, eu me coloco na tua presença e na dependência do Espírito Santo. Tu sabes que de mim mesmo não tenho nada, Senhor. Sou dependente de ti, peço a tua graça, a tua unção, para que eu ministre agora segundo aquilo que está no seu coração, Pai. Fala conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para começar a falar de um líder, nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Jesus não foi, né? É o maior líder que já existiu em toda essa terra, né? Porque eu digo não foi, porque ele está vivo, né? Porque a palavra fala que ele sustenta todas as coisas com a sua palavra. A palavra diz que por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Jesus, ele deve ser um modelo de líder para todos nós. Você quer ser um grande líder? Siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. A visão de Jesus, ela estava alinhada com a visão do Pai. Em João, Jesus falou assim: eu e o Pai somos um.
João 8,38, ele falou assim: eu falo do que vi junto do meu Pai. A visão de Jesus estava alinhada com a visão de Deus. Lá em Filipenses fala que ele se despiu de toda a sua glória, que ele deixou o seu trono e se fez como servo sofredor, por amor a mim e por amor a você. Jesus, certa vez, lá em Mateus 6,26, ele falou assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só a visão de alguém que está alinhado com Deus. Jesus olhava, tinha sempre uma ótica, em primeiro lugar, espiritual. Não é que ele fosse um alienado, tinha os pés no chão, mas a ótica dele, em primeiro lugar, era a ótica espiritual. Então a visão de um líder, em primeiro lugar, deve ser, todo líder deve ter uma visão espiritual. Foi o que a irmã Virginia testemunhou aqui. Mesmo que o problema seja natural, mesmo que as circunstâncias sejam naturais, a dificuldade, a adversidade, você deve ter sempre uma visão espiritual do problema. Porque a gente entende que o mundo espiritual é que rege o mundo natural. Da mesma forma que existem potestades e forças espirituais da maldade que dominam nas regiões celestes e influenciam a mente de muitas pessoas, influenciam as decisões de muitas pessoas. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos filhos do reino, devemos ter a nossa mente guiada pelo Espírito Santo. É por isso que a palavra fala que devemos ter a mente de Cristo. Então, às vezes, demoramos muito para identificar algum problema, achando que tudo é natural, e às vezes o problema é espiritual. E para você identificar um problema, para você lutar contra um problema espiritual, você tem que usar suas armas espirituais. Às vezes estamos lutando com problemas que são espirituais, com armas naturais, não vai funcionar. Por isso que Paulo falou que as nossas armas, não são carne nem sangue, mas poderosas em Deus para romper e quebrar fortalezas. Então o líder deve ter, antes de qualquer coisa, uma visão espiritual. Deus, ele nos chamou, nos capacitou para influenciar e liderar dentro de algum domínio. Quando eu falo de líder, não quer dizer que você, para ser um líder, precisa ser um pastor, precisa ser um bispo. Pode ser até, eu creio, que alguns aqui tenham chamado para isso, para o ministério. Mas Deus vai sempre colocar você numa esfera de liderança, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, seja na sua igreja, junto ao seu ministério. Então Deus, ele sempre nos chama, nos capacita para liderarmos dentro de algum domínio já pré-estabelecido por Ele. E se você almeja que esse domínio se expanda, se você almeja, você deve ser fiel, como a palavra fala, no pouco. Você não deve desprezar o dia das pequenas coisas, como está lá em Malaquias, em Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Isso já estava lá no início, desde Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele falou que sujeitasse a terra, dominai. Então Deus coloca o homem aqui na terra para que você tenha domínio, não para que você seja dominado. E esse domínio deve começar pela sua própria vida. Antes de você dominar o reino, antes de você dominar alguma coisa maior, você deve ter domínio em sua própria vida. O líder é aquele que estende a mão para te pôr de pé. O líder, ele vai estar sempre disposto a estender a mão para levantar alguém.
não para pisar. O líder, ele inspira as pessoas. Se você quer ser um líder, você deve inspirar as pessoas. E o que é inspirar? É despertar no outro aquilo que está vivo dentro de você. Inspirar é despertar na outra pessoa aquilo que está vivo dentro de você. Então, se você quer ser um líder que inspira, você precisa ter a palavra de Deus viva e forte dentro de você. O líder, ele precisa saber que vai lidar com pessoas diferentes e precisa aprender a se relacionar com elas. Cada pessoa de um jeito. Ele tem que entender que ninguém tem que ser igual a ele. Ninguém tem que pensar igualzinho a ele. Então o líder tem que ter uma certa flexibilidade. Mas o líder, ele precisa sempre apontar o caminho, sempre mostrar o caminho. O líder é aquele que está sob autoridade. É o que está lá em Mateus 8, 8 e 10. Quando o centurião pede para que Jesus curasse o seu criado, ele fala assim: pois também que eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Então, se você quer ter autoridade, você tem que estar sob autoridade. Você está sob autoridade dos seus líderes, dos seus pastores. Aí Deus vai te honrar. O líder, ele entende o valor e o poder da obediência. A obediência é uma coisa tão importante, tão forte, que lá em Romanos 5:19, para Deus é uma coisa que tem tanta importância, que está escrito assim: porque como pela desobediência de só homem muitos foram pecadores. Desobediência de um homem, de Adão. A gente hoje vive nesse mundo caótico, caído. Você vê o poder que tem da desobediência. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por outro lado, pela obediência de Jesus, que Jesus, nós não falamos que foi o maior líder, que é o maior líder, ele era obediente. Então o líder tem que entender a força e o poder da obediência. A sua obediência vai criar suas oportunidades. Você quer que surjam oportunidades na sua vida? Seja obediente. O rebelde nunca vai conseguir nada em sua vida. Deus disse que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Sabe por que Deus falou isso? Que quando fala em rebelião, Deus lembra logo de Satanás, de Lúcifer. Por isso que ele fala que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Que isso faz Deus lembrar de Lúcifer. Então, o líder deve ser, antes de mais nada, ele deve ser um servo. Antes de mais nada, ele deve ser um servo obediente. A sua obediência vai sempre te conduzir para algum tipo de sacrifício em sua vida. O próprio Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lembra-se de Abraão? A obediência dele conduziu para que ele sacrificasse, levasse seu próprio filho a sacrifício. Vocês já passaram para pensar nisso? O pastor Luciano Subirá falou assim: o sacrifício tem o poder de interromper juízos e maldições e liberar de forma sobrenatural a bênção de Deus sobre você. Você quer quebrar maldições, quer quebrar? Seja obediente. Você que é filho, quer quebrar maldições, juízos, seja obediente aos pais. Quando a atitude se une com a habilidade, gera liderança. Então o líder é alguém que já tem uma habilidade dada por Deus. E quando você tem uma atitude, vai gerar uma liderança em sua vida. Não adianta você só ter habilidade de atitude. É o que vocês fizeram, né? Vocês têm habilidade, tiveram atitude, vamos diferente. Finalmente, a respeito do líder, diz que
todo líder é um discípulo de Jesus. O pastor Marcelo Jamal falou assim: a coisa mais difícil, e talvez isto seja impossível, é discipular pessoas que não foram convertidas. Ele fala, é difícil, talvez impossível. Então, se você quer ser um discípulo, primeiro você tem que ser convertido de verdade, nascer de novo. Aí você vai poder realmente seguir o mestre, você vai poder servir ao Senhor. Eu queria ir rapidinho aqui. Eu anotei que está no livro lá de Liderança Bíblica, o líder que Deus usa, do pastor Lúcio Chet. Isso é só uma introdução, tá, gente? Os irmãos sabem que a pregação não é muito longa, então já sabe até que eu estou brincando quando eu falo assim. A liderança sugere seguidores voluntários. Então ele coloca aqui uma diferença entre liderar e gerenciar. A liderança sugere seguidores voluntários, ao passo que o gerenciamento muitas vezes exige obrigação e dever. Então, quando você segue um líder, você vai ser voluntário. É diferente do gerente que te obriga a fazer as coisas, né? O gerenciamento preocupa-se com a qualidade, enquanto que a liderança olha em primeiro lugar a justificativa moral. Gerenciamento é fazer as coisas de uma forma correta. Liderança é fazer a coisa correta. Olha a diferença. O líder deve ser determinado sem ser teimoso. Deixa eu só fazer esse trocadilho aqui. O líder ele tem que ser flexível sem ser indeciso. Ele tem que ser firme sem ser prepotente. Ele tem que ser humilde sem ser tímido. Ele tem que ser decisivo sem ser autoconfiante. Ele tem que ser manso sem ser passivo, aceitar as coisas de qualquer jeito. Ele tem que ser gracioso, amoroso, sem deixar de falar a verdade. Ele tem que ser corajoso, mas não pode ser imprudente. Ele tem que ter visão, sem deixar de ter compaixão. Porque você às vezes, quando tem uma visão muito longe, você já acaba atropelando as pessoas. Então tem que ter visão, mas não pode perder a compaixão no seu coração. O líder tem que ser sábio, sem ser soberbo. Tem que ter poder, sem usar este poder para manipular as pessoas. Amém? Então, entrando aqui no texto agora, eu já vou demorar muito não, tá? Jesus começa ali falando que havia uma multidão para ouvir a palavra. Eu sempre enfatizo isso aqui, ouvir a palavra. Sabe por que eu enfatizo isso? Então, quando Jesus estava ali, vamos voltar aqui ao texto para lembrar, né? Jesus estava ali à beira do mar, e os discípulos tinham passado a noite toda sem pescar. Ele chega ali naquela hora. É nessa hora que Jesus chega. É quando você viu que tentou fazer tudo com suas forças e não conseguiu. É quando você tentou dar tudo de você mesmo e você não viu o resultado. É quando você se esforçou, deu o seu máximo e já está quase pensando em desistir. Aí Jesus se aproxima. E foi nessa hora, os discípulos estavam pescando a noite inteira. Por quê? Porque é a noite que se pesca. Não tem muito pescaria, mas eu sei que geralmente é a noite que se pesca. Eles tinham passado a noite inteira pescando. De manhã, Jesus se aproxima deles. E já havia junto naquela margem grande muita gente para ouvir. Então você tem que entender, você quer mudar a sua vida, ouça. Você quer aumentar a sua fé, você tem que aprender a ouvir. Você quer aumentar a sua visão, aprenda a ouvir. A semente da fé é ouvir a palavra de Deus. Você quer que a fé aumente no seu coração? Ouça a palavra de Deus. E Jesus viu 2 barcos lá na praia. Tinha 2 barcos. Ele viu 2 barcos. Isso que ele está falando da visão de um líder.
ver 2 barcos. Mas ele entrou no barco de Pedro. O outro barco nem sei, nem fala de quem era. Não sei nem o nome, a Bíblia não diz. Porque ele sabia que Pedro ia receber a palavra dele em seu coração. Ele sabia que Pedro ia ouvir com fé a palavra dele. E ele manda que Pedro lance a rede ao mar alto. Na versão NVI fala nas águas mais fundas. Se você for ler a outra versão da NVI, diz assim: lance nas águas mais fundas as suas redes. É para lá que Deus quer te levar, para as águas mais fundas. Você lembra lá de Ezequiel, que ele começa a ver andar sobre um rio, e começa aquele rio batendo lá nos arpeios, depois vai para o joelho, e daqui a pouco ele tem que nadar naquele rio, cobre ele por completo. Essa é a visão do líder. A visão do líder é te levar para águas mais fundas. Todo líder, ele quer te levar para ter uma intimidade maior com Deus. Todo líder que é líder de fato, ele não se conforma com a superficialidade. Ele vai sempre te conduzir, incentivar a ir para as águas mais fundas. E as águas mais fundas são sempre um desafio maior. Você tem que remar mais. O risco é maior. As tempestades são maiores também. Mas diz que quando eles fizeram isso, escolheram uma grande quantidade de peixes. Então Deus desafia você hoje para navegar em águas mais profundas. Não se contente com a mediocridade. Não ache que está tudo bom. Procure sempre ser melhor. Procure sempre fazer o melhor. E fala que quando eles escolheram uma grande quantidade de peixes, a gente já começava a se romper. E ele chama os outros para ajudar. É isso que Deus vai fazer. Quando a bênção for tão grande na sua vida, essa bênção vai transbordar e você vai poder abençoar as pessoas. Você vai ser canal de bênção. É para isso que Deus tem que te abençoar. Não é para você se isolar e ficar tudo para você. Deus quer te abençoar para que você seja canal de bênção para as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí depois que tudo acontece, Deus fala para Pedro: ó, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Eu quero chamar a atenção aqui. Seria o título dessa palavra, pescador de homens, depois eu troquei. Porque, vou deixar para falar mais a fundo sobre isso numa outra palavra. Deus quer nos chamar, irmãos, para uma... Deus quer nos tirar, né? Aquilo que eu falei da mediocridade. Deus quer nos levar para um lugar mais alto. Deus quer fazer da sua vida um canal para abençoar outras pessoas, para a salvação de outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando: ó, vocês fizeram tudo certinho, vocês ouviram a minha voz, vocês obedeceram, né? Aconteceu um milagre na sua vida, mas o que eu quero agora é que vocês sejam pescadores de homens. É isso que Deus quer de você. Você seja um pescador de homens. Que você, através da sua vida, você influencie pessoas. Não contente-se só com a sua vida no dia a dia. É importante, é claro. Temos que trabalhar, temos que estudar, continuamos. Deus nos dá vida e graça, temos que fazer. Mas Deus quer falar que existe propósito maior na sua vida. Existe sentido maior para você. E o sentido maior é esse: é ser pescador de homens. Você só vai encontrar um sentido real na sua vida quando você, através da sua vida, puder ajudar outras pessoas a chegar a Jesus. Aí você vai entender: ah, essa é a minha missão. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci. Amém? Então esse é o desafio que Deus faz na sua vida hoje. Eu gostaria de chamá-los mais uma vez, por favor, o Ministério Davi, para ministrar mais um louvor. Eu queria que você ficasse em pé. Amém? Nós vamos orar. Glória a Jesus.
Glória a Jesus.